Vamos só trazer umas questões que eu vi no Octopath Traveler e que eu não concordo, né? E que eu acho que é algo que tem que ser melhor pensado. Uma questão que eu vi ali num comentário, não, independente da circunstância, nós não devemos muitas vezes ter, vamos dizer, nos sacrificar por uma fé, vamos dizer, com base em algo que eu não sei, ou seja, eles estão, uma das discussões que eles colocam ali, em uma das conversas, que uma personagem está questionando, vamos dizer, a fé da outra, né? E uma personagem ali é uma clérica, portanto ela tem fé, e outra personagem é uma dançarina, entre aspas, né? E ela está questionando a fé da outra. Claro, não que a pessoa, por ser uma dançarina, necessariamente, ou outras coisas, né, ela tenha necessariamente uma visão errada da realidade, mas, não por isso, mas o conceito que ela coloca é questionável quando ela questiona a fé da outra, no sentido assim, não sei se consigo, como é que eu vou ter fé numa coisa, vamos dizer, que eu não sei, que eu não vejo. Então, independente de qualquer situação, eu não me sacrificaria por isso. O negócio é ter fé em mim mesmo, o negócio é ter fé em mim mesmo. Se bem que, na verdade, assim, pela fé em si mesmo, você também pode se sacrificar, na verdade. Por isso que em qualquer situação eu tenho fé em mim mesmo. Não, mas então, é uma contradição, porque se ela diz que ela não sacrificaria por uma fé em algo, vamos dizer, que ela não vê, o que ela não sabe, ou fé em outra pessoa, necessariamente ela diz em contraponto, dizendo, não, mas é por isso que eu tenho só fé em mim mesmo em qualquer situação. Então, inclusive, ela se sacrificaria pela fé em si mesma em qualquer situação. Ela, no fundo, acabou se contradizendo. Mas, além disso, o problema dessa frase, que eu acho que ela gera outros dois problemas. Se for a questão da fé em mim mesmo, independente de qualquer situação, então é como se isso ficasse lançando várias dificuldades na minha vida, sucessivamente, para que eu sempre tenha que ficar provando que eu tenho fé em mim mesmo. Então isso no final pode. Essa forma de execução, forma de demonstração de fé, em si mesmo, ela vai gerar realmente um problema de controle motivacional. Mas fé em mim mesmo em qualquer situação? Não, peraí. Então se for assim, vou ter que sempre ficar provando que eu tenho fé em mim mesmo, se os problemas eventualmente forem sucessivos. Então, primeiro ponto. Então, eu justificaria, ou se permitiria que outras pessoas vão ficar lançando problema na minha vida o tempo inteiro, para eu ficar mostrando que eu tenho fé em mim mesmo. Quer dizer, uma coisa. Eu acho que a fé não é exatamente. Como um pouco ela talvez esteja tentando insinuar, um objeto para você tentar ficar mostrando para os outros que você tem fé. Eu preciso eventualmente ter fé para resolver o problema, e não para ficar mostrando sucessivamente que posso resolver. Aí, por meio da fé em si mesma, né, por meio da fé na própria pessoa, que eu posso ficar, como é que é, né, resolvendo vários tipos de problemas de outras pessoas que ficam lançando problemas na sua vida, né, para ficar mostrando que eu tenho fé em mim mesmo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em outro momento, um outro comentário feito aí por essa clérica, personagem que é uma religiosa, e ela fala sobre a questão da família, né? E diz que ali, não, nada substitui a família. Mas eu acredito que não. Eu acredito que em outro contexto, mesmo que você não tenha laços sanguíneos com as pessoas, você pode ter laços que de alguma forma, ou se não substituem, chegam muito próximos, ou mesmo vão além disso, em relação a laços de fé. Talvez seja um pouco mais difícil de fazer, né? Um pouco mais difícil de se executar. Claro que família, você no final sempre tem dois tipos de família. A família que você não escolhe e a família que você ali por laços biológicos, e a família que você escolhe. No caso, um homem escolheu uma mulher para casar, ou vice-versa, né? Então, a família nesse sentido. Mas assim, você poderia ter realmente uma família por amizade. E eventualmente até o laço ser mais profundo. A própria Bíblia diz isso, né? Há amigos que são mais chegados que irmãos. Mesmo que isso talvez não seja a substituição da família, mas algo que pode ter ido além da família. Tá, esse é um caso um pouco raro, e mesmo isso, num plano carnal, eu acho que é algo. Eu concordo que até seja algo bastante discutível. Só que assim, eu acho que se você pensar no plano espiritual e no plano divino, num plano. E aquela coisa, muitas vezes.
tem essa também, porque eu posso eventualmente não ter um contato tão próximo com Deus, mas eu muitas vezes tenho certeza que Deus vai ter uma orientação melhor do que pessoas da minha família ou outras pessoas amigas minhas, em relação a várias coisas. Mas se nós estivéssemos no plano de Deus, ali, numa ideia de céu, que não seja uma ideia de céu, vamos dizer, secundária, né? Porque daí você tem outras ideias do que poderia ser considerado paraíso, mas numa primeira ideia de céu realmente em que você conviveria ali com uma certa frequência na presença de Deus e tal, e com outras entidades angelicais, o que for, no bom sentido ainda, não outros tipos de anjos, mas entidades angelicais boas, né? Você poderia também ter um contato mais profundo, uma vez que você não necessariamente teria um contato sanguíneo, mas apenas um contato de concordância em fé. É um contato espiritual. Poderia até ser um contato, entre aspas, sanguíneo também, se você tiver a mesma corporalidade de anjos, se você vai para o céu e muda o corpo e blá blá blá. Aí você pode discutir tudo isso, mas no patamar de céu, realmente, a princípio, no patamar de paraíso, realmente, você teria um contato mais profundo por meio da espiritualidade sem precisar da sanguinidade. Não concordo com a questão da família. A questão da fé em si mesmo tinha mais um problema. Era a questão de... peraí. Aí a fé em si mesmo tinha um outro problema também em relação ao erro, né? Porque, por exemplo, eu posso eventualmente ter fé em mim mesmo, vou lá cometo um erro específico, mas você tinha fé em si mesmo, foi lá e fez alguma coisa errada. Quer dizer, fica estranho. Não estou nem comparando com a questão da dançarina, de repente fazer algumas indignidades em sua vida, mas em quaisquer outras situações em que você comete um erro mesmo, mas eu mantenho minha fé em qualquer situação, não? Inclusive na sua própria situação de erro, não, mas então você ter fé em si mesmo, que é até uma coisa mais ou menos louvável, mas não é isso que vai garantir que você não erre. Você pode manter a sua fé em qualquer situação, ok, inclusive quando você erra. Mas ali houve eventualmente um erro de fé. Né? Houve um patos na sua própria ética pessoal, mas você mantém a fé em si mesmo que você pode corrigir. Aí ok, aí eu até posso concordar na questão da fé em si mesmo. Mas isso, a fé em si mesmo não vai garantir a infalibilidade humana. Né? Ela não garante isso. Outro tema interessante trabalhado ali no jogo é a questão de se eu puder fazer o outro sofrer menos, né? Na questão de, claro, você eventualmente pode dizer isso. Eu venho questionando bastante a esse respeito. Antes eu até pensava mais dessa forma. Eu não relativizo isso totalmente, relativizo isso bastante, mas eu não sei se posso exatamente fazer o outro sofrimento para a questão da justiça. No entanto, eu acho que nós devemos sim poder tentar aliviar o sofrimento dos outros, se eu entender que o sofrimento do outro é injusto, por exemplo, em relação à questão da mentira. Então sim, se a pessoa eventualmente, a princípio, tem que haver uma exatidão em relação ao pecado, nós, a princípio, nem podemos fazer o outro sofrer menos. O que eu posso é, se eu entendi que a punição que a pessoa está sofrendo é injusta, eu posso tentar corrigir aquilo que for injusto. Isso pode acontecer não só em relação a mentiras levantadas contra ela, o que pode gerar sofrimento, mas também em outros tipos de punição que podem ser injustos contra a pessoa. Então, sim, aí sim, se eu puder fazer o outro sofrer menos, corrigindo aquilo que na verdade não deveria ter ocorrido a título de punição, aí eu concordo com a frase. Agora, se eu puder fazer o outro, reduzir o sofrimento do outro em relação à punição que já deva ser aplicada, eu nem sei se isso eventualmente é possível ou passível de ser feito. O que eu posso também, claro, porque daí é um comentário, mas assim, se eu puder tirar o sofrimento do outro, eu partilhar do sofrimento do outro, eu diminuiria o sofrimento da pessoa para eu sofrer junto. A Bíblia trabalha essa hipótese como falsa, você não teria como fazer essa transferência, e outra seria injusto. Mas independente, né? Independente dessa questão de transferência ou não, para mim, outra coisa que eu poderia fazer para diminuir o sofrimento da pessoa é fazer ela pecar menos. Então, isso é uma coisa boa. Então, se eu eventualmente conseguir convencer de pecado e tal, conseguir ali reduzir os pecados da pessoa, então esse complemento aí ao nosso querido Octopath Traveler, eventualmente, não sei se com alguns potenciais, ou algumas potenciais alterações de conteúdo, se eventualmente para a minha pessoa, ou mesmo que não alterável para a minha pessoa, não quer dizer que não possa ser corrigido, não quer dizer que não seja corrigível. Valeu, e Deus é bom. Espero que possamos ter bons esclarecimentos nessas questões. E valeu!